TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa TV APSA e hoje com uma novidade que para mim é extremamente especial. O entrevistado de hoje é simplesmente Alfredo Castro. Alfredo Castro é um dos melhores consultores e palestrantes do mercado e hoje está com uma carreira internacional fantástica. Eu vou pedir que ele, inclusive, fale um pouco sobre essa questão. E mais ainda, a MOT, que é a empresa da qual ele é o presidente, hoje chama-se MOT Treinamento e Desenvolvimento, com abrangência internacional e uma filial em Miami. Que inveja! Você é meu primeiro convidado, Bernardo. Primeiro, é uma honra, né, reencontrar você e ser entrevistado por você. De verdade, a MOT, ela surgiu há 17 anos, você é uma testemunha, 17 anos, em 95. Eu e Valéria José Maria, nós somos os sócios da MOT. Ainda hoje? Ainda hoje. E o que é interessante é o quanto a gente, então, evoluiu com essa empresa. Hoje nós somos 20 pessoas e temos justamente a operação. Nós temos uma operação em Lisboa, Portugal, que é a nossa conexão com a Europa. A sede realmente é em São Paulo, no Brasil, e a atividade é o escritório em Miami. Você mudou, na verdade, o endereço do seu site? Isso acompanha uma tendência que nós temos hoje. O site hoje é www.mot-td de treinamento e desenvolvimento.com. TD. Tá. Então, mot-td.com.br. Não, .com. .com exatamente por essa universalidade. Nós temos clientes no México, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, então... Eu sei que você é palestrante internacional há muito tempo. Você tem dado muita palestra pela STD. Aliás, você teve uma participação na STD? Qual foi? Sim, eu tive uma participação no congresso. O que é mais assim notório, em 2010 a STD me convidou para ser o que eles chamam de Chairman do Advisory Committee. É um comitê que discute, decide quais são as palestras que vão ser feitas no Congresso. E eu aprendi muito, porque... Mal feita a proporção, que é algo que você faz da ABTD também. Da ABTD também. A ABTD, nossa, a gente tem uma trajetória muito legal, né? Muito importante. Agora, essa experiência da STD é muito interessante, porque a STD, ela é baseada em Washington, né? E você sabe disso, porque a gente já conversou isso várias vezes. A STD, ela é um ponto, como se fosse um imã, de tendências, estudos, pesquisas, do que se faz em relação a... É um centro de conhecimento, na verdade. É um centro de conhecimento, é muito legal. E você tem dado palestras na STD? Na STD, por exemplo... As ações regionais da STD também? Também. Por exemplo, na STD agora em Denver, que foi em maio de 2012... que é o grande evento da STD. O grande evento, com 10 mil pessoas, eu fiz uma das palestras e lancei, eu fui também um dos autores que lançou, a STD lançou um handbook, um handbook sobre gestão de negócios, com 37 capítulos, 37 escritores. Você é um deles. Qual era o teu capítulo? O meu capítulo fala sobre o ambiente multicultural e multigeracional, ou seja, as várias gerações e as várias culturas que nós temos no mundo. Muito oportuno, na verdade, o enfoque, de uma forma geral. E essa palestra que você deu, a última, foi aonde? Muito bem. Nós temos um congresso agora, a STD, em Singapura. Sim, você está indo para Singapura. Singapura é um congresso muito interessante, porque é um congresso que congrega 2.500 pessoas. Hoje, o interesse da Ásia é enorme, né? Então, eu vou encontrar profissionais do Japão, da China, principalmente, da Coreia, exato. China, muita presença? Muita presença. Hoje, o chinês tem dois grandes grupos. Aquele chinês que já tem um visto permanente, ele pode sair da China. E não sai mais, não temos mais presença chinesa por causa dos vistos. Mas para Singapura é fácil. Então, eu vou encontrar muitos chineses. Qual o tema que você vai falar em Singapura? Bom, em Singapura, eu propus 3 temas, mas os asiáticos, eles quiseram que eu, entre aspas, repetisse a palestra de Denver.
que é justamente essa dos novos desafios da liderança em relação a, por exemplo, novas gerações. Né? Os outros dois temas? Os outros dois temas. O primeiro é a questão das histórias, storytelling corporativo. Sim, né? E esse storytelling corporativo é legal porque a gente está reutilizando, reinventando, recriando essa questão de contar histórias de uma maneira profissional, no ambiente profissional. E o outro tema... Tem a ver com a questão da cultura da organização. Da cultura, totalmente. Um líder, né, Bernardo, ele tem a ver com o seguinte: o líder, ele é um mantenedor da cultura e um propagador da cultura. Cultura entendida como símbolos, ritos e mitos. Então o líder, ele tem tudo a ver com o que a gente faz, o que a gente fala sobre cultura nas empresas. Quando você chega numa empresa, você que é um consultor muito experiente, você chega e diz, a cultura dessa empresa é de um jeito, a cultura daquela empresa é de outro jeito. Isso é que a gente fala sobre cultura. Então esse era um tema também proposto para Singapura. Né? O terceiro tema? O terceiro tema, que aí eu vou acabar falando na Universidade da Coreia, de Seul, que eu vou à Coreia também, é o terceiro tema sobre o Brasil, né? Mitos e realidades. Muito interessante também. Tema muito interessante. Belos temas você está desenvolvendo, muito interessante. Como eu sou na STD, na BTD, na Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, há 7 anos nós fazemos uma pesquisa. É verdade, você tem uma pesquisa anual, exatamente. Uma pesquisa anual. Sobre tendências em treinamento e desenvolvimento, exatamente. Tendências em treinamento e desenvolvimento. E a gente tem descoberto coisas interessantes. Por exemplo, estou até falando em primeira mão aqui, né, para vocês, né, para você. Um furo de reportagem, porque essa pesquisa vai ser publicada, divulgada ao público na última semana de novembro, no Congresso. Mas eu já posso adiantar o seguinte: 15% é a média de aumento dos investimentos em treinamento para 2013. O que quer dizer isso? Se nós temos um crescimento previsto do PIB brasileiro de 3% com muito sacrifício, no máximo 5%, a gente mais uma vez vai ver um crescimento nos investimentos em desenvolvimento de pessoas. 15% é um belo índice. É um belo índice. Outra questão muito interessante, nós temos cerca de 7% das empresas já possuem universidade corporativa e cerca de 25% das 270 empresas pesquisadas, elas possuem um CEO ou um gestor ligado aos acionistas. Esse gestor é o gestor de treinamento e desenvolvimento. O que quer dizer que treinamento e desenvolvimento começa a ser novamente resgatado como uma das ações mais estratégicas. Olha que interessante a notícia. Interessante, né? Bem interessante. Maravilha, eu acho que essa pesquisa é muito interessante porque ela dá um norte de uma forma geral dentro do processo. Mas eu queria te ouvir um pouco agora sobre o tema do evento. Nós estamos gravando esse evento no saguão do Convention Center daqui de São Paulo, da Ibirapuera. E por isso vocês vão ouvir alguns barulhos eventuais, porque nós estamos ao vivo aqui. Eu queria ouvir um pouco você sobre retenção de talentos. Como é que você pode ver esse tipo de coisa? Mas eu queria que você falasse depois do intervalo. Tudo bem? Não saia daí, estaremos voltando em muito pouco tempo.
Estamos de volta com o nosso programa TV APSA, hoje com uma novidade muito especial, que é entrevistando Alfredo Castro, consultor, presidente da MOT TID, MOT Treinamento e Desenvolvimento, Training Development, e que no último bloco foi instado a falar sobre retenção de talentos. Ele, que é um consultor internacional, eu perguntaria, existe muita diferença entre retenção de talento no Brasil e fora? Muito bem, excelente pergunta. Sim e não. Ah, que ótimo. Exatamente. Nós temos muito desemprego no Brasil e fora, mas temos muitos postos abertos. E por que isso acontece? E o que isso tem a ver com a retenção de talentos? Acho que está havendo uma confusão, nós estamos num momento de transição nas empresas. Retenção de talentos. Se eu tenho um esforço, um investimento muito grande para atrair pessoas novas para a minha organização e não consigo retê-las, é porque eu não estou engajando. E o engajamento das pessoas, aí é comum aqui ou fora do Brasil. O engajamento das pessoas depende da associação que ela tem entre a missão de vida dela e a missão de vida da empresa, né? E isso é uma coisa que está pegando nas organizações. Mas eu te diria que nós temos uma solução a curto, médio e longo prazo, que é o líder. Está na mão do líder reter o talento que ele tem. Se esse líder não tem técnicas de envolvimento, de engajamento, como por exemplo a gente falava sobre o storytelling, né? O storytelling corporativo é aquele conjunto de técnicas milenar, é um conjunto de técnicas que tem a ver, por exemplo, com a nossa capacidade de contar histórias positivas e práticas na empresa. E aí o líder tem esse talento. Interessante. E você faz uma observação que eu considero extremamente oportuna, quando você fala da mudança que está acontecendo de uma forma geral. Isso significa, obviamente, inseguranças ocasionais e o líder como importante no processo. O líder, você diria que está um pouco defasado nessa situação? Está um pouco defasado. É uma coisa muito interessante que há uma confusão no seguinte sentido. Ser líder está sempre associado à elevação na carreira. Né? Nós, você se recorda muito bem disso, ou quem está nos ouvindo também, da ideia da carreira em Y, em que a gente teria uma pressuposição de que você poderia subir na carreira ou desenvolver a sua carreira em funções técnicas. Isso é verdade para muitas organizações, mas não tem jeito. As pessoas que sobem na carreira, elas ocupam cargos de liderança, porque senão seria até um desperdício. Você vai liderar e inspirar mais pessoas. Bom, na medida que eu faço isso, eu estou lembrando aquela forma piramidal. E aí, Bernardo, uma coisa que você me pergunta que faz muito sentido é, o líder desse momento, nos anos 2000, né, nessa década da tecnologia, ele está entrando no que a gente está chamando na síndrome tecnológica. Ele está se individualizando muito, ele não está tomando conta dos seus liderados, ele não está criando um ambiente de engajamento. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Quando você monta e quando você pega os resultados da pesquisa que você desenvolve anualmente, fatores referentes a esse ponto são destacados? São destacados. Por exemplo, vou te dizer uma coisa, na pesquisa ABTD, MOT, que nós vamos divulgar agora no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Para cada 5 empresas pesquisadas, 4 vão levar o desenvolvimento de lideranças como prioridade. Então é um tema, e o segundo lugar, que é a questão de atendimento ao cliente, que é um tema muito relevante também, ele vem em segundo lugar, mas muito distante. Então, qual é a conclusão da pesquisa? A pesquisa constata o que a gente já vem sentindo, né? Principalmente nós que somos consultores de empresas, que há uma necessidade da gente reinventar a liderança, retreinar a liderança. Agora, existe um gap aí, uma dificuldade. Por quê? Reunir 12, 15 pessoas no mesmo processo de treinamento, no mesmo momento, na mesma sala, está cada vez mais difícil. Perfeito. E aí o coaching, que é um excelente princípio, nós também fazemos a liderança coaching, está sendo, às vezes, em alguns casos, mal utilizado, porque é para justamente suprir essa dificuldade de reunir os 15 ao mesmo tempo. Você comentou um aspecto muito interessante, nós também fazemos a liderança coaching. Você tem uma participação de mercado bastante efetiva no que se refere a palestras, inclusive internacionais, com muita frequência. Aliás, eu nem sei se você não está sendo mais internacional do que nacional.
Que mais? Que outras atividades a Mote desenvolve? Muito bem. A Mote trabalha com clientes multinacionais. Nós somos 20 profissionais, estamos atuando em vários países, principalmente na América Latina, no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. A Mote, inclusive, eu não sei se você está acompanhando, ela mudou a marca, né? Para uma marca mais moderna, uma marca, sabe, diferente. É um reposicionamento. E que mais a gente faz? Vendas, a parte de negócios, a parte de desenvolver novos negócios. Mas não é a abordagem de vendas, muito bom dia, como o senhor está, quero entender a sua necessidade. Não é isso. Eu quando me refiro a vendas, é a questão mais pura da venda. O que eu estou fazendo, que eu devo continuar fazendo em negócios, o que eu não estou fazendo, o que devo fazer, e o que eu devo realmente parar de fazer. Porque são nichos de negócios que já estão em... É uma análise estratégica. Então a gente faz análise estratégica, desenvolvimento de líderes, a gente faz muito o que o mercado chama de team building, que é um envolvimento e um engajamento das pessoas. A gente também faz programas de comunicação empresarial. É muito interessante. A gente tem um portfólio muito amplo. Quando entra no ar o novo logo? Muito bem. Nós marcamos para a última semana de novembro, ou seja, dia 26 de novembro de 2012. Por quê? Nós estaremos com um stand na Conferência Nacional do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento e nós esperamos você e todos vocês lá. Lógico, eu não falto nunca. Por falar nisso, como é que está o Congresso? O Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento sempre é um evento extremamente importante e destacado, com uma atividade muito intensa. Quantos palestrantes? Muito bem. Nós temos esse ano 90 palestrantes. 90? Isso é recorde? É um recorde. É um recorde também de atividades. Eu faço uma das palestras. Justamente o nome da palestra é Desenvolvimento de Líderes como Estratégia para a Governança Corporativa, né? Eu sou também membro do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu sou conselheiro certificado. Então, a gente tenta fazer uma ligação entre as demandas da governança corporativa de alto escalão com essas demandas desse líder que precisa, do middle management, que precisa se desenvolver. Voltando ao Congresso, nós temos uma abertura da Marina Silva esse ano. E o Congresso da ABTD é um congresso muito interessante porque nas plenárias sempre o desejo é trazer pessoas que não sejam, entre aspas, de treinamento e desenvolvimento, de propósito. Por quê? Para que a gente possa refletir sobre esse mundo novo que está à nossa frente. Maravilha. Alfredo, foi ótimo estar contigo. Eu vou te pedir um último favor, na verdade, você tem 30 segundos aproximadamente para falar para a sua câmera de como o CEO e os profissionais de recursos humanos, de uma forma geral, poderiam desenvolver uma ação para a retenção de talentos. Tá bom. Vamos lá. Eu gostaria de jogar uma palavra nova, que é feed forward. A gente fala tanto de feedback. Feedback é alguma coisa que é uma informação que eu, como líder, dou sobre o passado daquele liderado. Vamos mudar o jogo? Vamos falar de feed forward, para frente? O que eu posso te dar de informação, você, meu liderado, para que você possa transformar as tuas ações, o teu comportamento no futuro? O ser humano, ele é crenças, depois ele faz, por causa dessas crenças, comportamentos e aí obtém resultados. Mas como é que a gente muda os resultados de um liderado? Através da discussão dos seus comportamentos, através do feed forward. Muito sucesso! Alfredo, muito obrigado, agradeço demais a sua presença, para mim foi um enorme prazer, uma satisfação. Agradeço também a sua audiência e esteja sempre conosco no nosso programa. Eu sou o Bernardo Leite e agradeço a sua participação. Alfredo, um abraço para você. Muito obrigado.